O pastor Luciano Subirá viveu um momento dramático em sua vida, quando sofreu um acidente de carro em 1993. Ele estava viajando para pregar em uma igreja, quando seu veículo foi atingido por um caminhão que invadiu a pista contrária. Ele ficou preso nas ferragens e teve múltiplas fraturas e ferimentos. Ele foi socorrido e levado ao hospital, onde passou por várias cirurgias e ficou internado por mais de um mês. Ele quase perdeu a vida, mas Deus o preservou e o restaurou milagrosamente. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde falamos sobre a Bíblia e a vida cristã. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema muito interessante e polêmico: Satanás a serviço de Deus. Você já se perguntou por que Deus permite que Satanás exista e atue no mundo? Por que Deus não destrói o diabo e acaba com todo o mal? Será que Deus usa Satanás para cumprir os seus propósitos? E se sim, como isso afeta a nossa fé e a nossa relação com Deus? Para responder a essas perguntas, vamos usar como referência um estudo bíblico do pastor Luciano Subirá, que você pode encontrar no link na descrição do vídeo. Esse estudo nos mostra, com base nas Escrituras, que Satanás está sob o controle soberano de Deus e que Deus pode usar o diabo para realizar os seus planos. Mas antes de entrarmos no assunto, gostaria de pedir a sua ajuda para divulgar o nosso canal. Se você gosta dos nossos vídeos, por favor, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado. Agora vamos ao tema do vídeo: Satanás a serviço de Deus. O primeiro ponto que precisamos entender é que Satanás não é um ser independente de Deus. Ele não é um rival de Deus, nem um igual de Deus. Ele é uma criatura de Deus que se rebelou contra o seu Criador e foi expulso do céu. Ele é um anjo caído que se tornou o príncipe das trevas, o inimigo de Deus e dos homens. Mas mesmo sendo um rebelde, Satanás não escapou da autoridade de Deus. Ele ainda está sujeito à vontade de Deus e aos seus limites. Ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Ele não pode tocar na vida dos filhos de Deus sem o consentimento de Deus. Ele não pode frustrar os planos de Deus nem impedir o seu reino. A Bíblia nos mostra vários exemplos disso. Um dos mais conhecidos é o caso de Jó, um homem justo e temente a Deus que foi alvo da acusação de Satanás. O diabo disse a Deus que Jó só o servia por causa das bênçãos que recebia e que se ele perdesse tudo, ele amaldiçoaria a Deus. Então Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens e na família de Jó, mas não na sua vida. Depois, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, mas não na sua alma. Em ambos os casos, Satanás teve que respeitar os limites impostos por Deus. Outro exemplo é o caso de Pedro, um dos discípulos de Jesus que foi alvo da tentação de Satanás. Jesus disse a Pedro que Satanás havia pedido para peneirá-lo como trigo, ou seja, para testar a sua fé e fazê-lo cair em pecado. Mas Jesus também disse que havia orado por Pedro, para que a sua fé não desfalecesse e que ele se arrependesse e fortalecesse os seus irmãos. Esses exemplos nos mostram que Satanás não age por conta própria, mas sob a permissão e a supervisão de Deus. Eles também nos mostram que Deus pode usar as investidas de Satanás para cumprir os seus propósitos. No caso de Jó, Deus usou o sofrimento causado por Satanás para provar a integridade de Jó e para abençoá-lo, ainda mais no final. No caso de Pedro, Deus usou a tentação causada por Satanás para purificar a fé de Pedro e para prosperá-lo para ser um líder da igreja. Isso significa que Satanás está a serviço de Deus? Sim e não. Sim, porque ele está sob domínio de Deus e porque Deus pode usar as suas obras para o bem dos seus filhos e para a glória do seu nome. Não, porque ele não obedece a Deus voluntariamente, nem coopera com seus planos. Ele age por ódio a Deus e por inveja dos homens. Ele age para destruir e não para edificar. Ele age para o mal e não para o bem. Então,
Como devemos entender essa relação entre Deus e Satanás? E como devemos reagir diante das ações de Satanás em nossas vidas? A resposta é que devemos confiar na soberania de Deus e na sua bondade. Devemos saber que Deus está no controle de tudo e que Ele não permite que nada aconteça sem um propósito. Devemos crer que Deus pode transformar o mal em bem e que Ele pode fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Devemos resistir ao diabo e nos submeter a Deus. Devemos orar e vigiar para não cair em tentação. Devemos usar as armas espirituais que Deus nos deu para combater as ciladas do inimigo. E assim, podemos viver em paz e em vitória, sabendo que Deus é maior do que Satanás e que Ele tem o poder de nos livrar de todo mal. Amém. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil para você. E se você tiver alguma dúvida ou comentário, deixa aqui embaixo. Nós vamos responder o mais rápido possível. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!